Pessoal, bom dia. Eu estava agora, neste momento, fazendo conteúdo para um outro perfil mais específico. Aqui com vocês eu tenho uma linguagem mais livre, mais lúdica. Eu tento reunir mais coisas e acaba sendo realmente para mim, mais para mim do que para os outros, um perfil de entretenimento. É um perfil que eu falo realmente daquilo que eu gosto e não estou muito atenta a questões de algoritmo. É bem livre. E lá no outro perfil que eu estou fazendo agora, ele tem as suas especificidades, né? O nicho, ele demanda isso. E eu estava lá fazendo conteúdo e resolvi fazer para cá também, tá? Então, eu trouxe para cá hoje para vocês 5 pontos para levarem em consideração caso vocês queiram fazer alguma intervenção em casa nesse final de ano, que é um período onde a gente gosta assim de repaginar a casa. Chega no final do ano, a gente tem uma reflexão mais aprofundada do que a gente fez durante o ano e às vezes a gente projeta. Dessa vez eu não estou falando de projeto arquitetônico, mas de exteriorizar, projetar no sentido de exteriorizar as vontades. E às vezes essas nossas vontades a gente exterioriza querendo modificar o ambiente, né? Então, para este final de ano, caso queiram, vou falar aqui algumas coisas. Mas antes de começar, eu queria lembrá-los que as intervenções elas não podem ser estruturais. Se forem estruturais, consultem arquitetos e engenheiros. Nós estamos falando de segurança coletiva, no caso das pessoas que moram em edifícios, né, em habitações verticais, e todo cuidado é pouco com a alteração nas estruturas dos edifícios. Parece óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito e o que a gente mais escuta por aí no jornal é desabamentos de prédios ultimamente, né? Por N fatores, porque as edificações, assim como a gente, nós temos as nossas patologias, as edificações também têm as delas, né? E tem os fatores que até alteram, né? Mas além das intempéries, que são fatores naturais, fatores de desgaste natural dos materiais, porque os materiais têm uma vida útil, existe também a questão da falta de bom senso das pessoas em mexer nas estruturas. Mas tudo bem, eu já dei o alerta aqui. E então eu vou para os 5 pontos. E o que são esses 5 pontos que eu vou falar para vocês, né? Antes de começarem as intervenções, o primeiro ponto é definir um estilo de decoração, né? E eles são vários estilos de decoração. Tem pessoas que têm um gosto mais moderno, tem outras que têm um gosto mais vintage, e entre o moderno e o antigo existe uma infinidade de estilos, e escolher um deles vai te garantir ter um orçamento mais assertivo da tua obra. E por que isso? Porque quando você escolhe o estilo, você está escolhendo os tipos de materiais que serão utilizados na intervenção. E quando você escolhe o tipo de material, você está definindo nesse momento se a sua obra vai ser mais barata ou mais cara. Optar por um granito ao invés de um mármore, a diferença de preço é gritante, então por isso que eu digo, a escolha do estilo, ele vai balizar todos os demais pontos que eu vou falar agora, né? E o que temos de estilo? Temos o estilo industrial, temos o estilo rústico, nós temos um novo estilo chamado urban jungle, ou seja, tipo uma floresta urbana. Tem gente que enche a casa de plantinhas e utiliza muito amadeirado, tipo pinos. Então, assim, os estilos são infinitos, tá? Então, o primeiro ponto seria definir o estilo de decoração.
Seguindo, a gente escolhe, o segundo ponto, a paleta de cores, né? Ah, mas o estilo já não vem com a paleta de cores? Não. Tem estilo que permite uma variedade, uma gama de paletas, né? Então, por exemplo, o estilo industrial, ele utiliza muito o cinza, o preto, o branco, mas há outros estilos, como por exemplo o provençal, que ele permite a utilização de outras paletas, uma paleta de verdes, uma paleta de rosa, de azul, né? Então, não necessariamente ao escolher o estilo, você está escolhendo a paleta de cores, tá? E o que é essa paleta de cores? Essa paleta de cores vem ser um conjunto de cores, de preferência harmônicas entre si, e que vão ser aplicadas em todas as superfícies, na parede, no teto, nas almofadas, nas bancadas, tudo vem sendo puxado pelo estilo e pela paleta. Só nesses dois aí vocês já terão uma linguagem, né? Certo, então já falamos de estilo, de paletas, e o terceiro ponto seria a iluminação. A iluminação, ela é muito delicada porque ela é um dos itens mais caros de uma obra, né? Principalmente se o estilo for um estilo muito sofisticado, porque são caríssimas as luminárias. E mesmo que você não escolha um estilo sofisticado, se você escolher um estilo simples, os próprios componentes simples da elétrica são caros, né? Por exemplo, tomadas, disjuntores, fiação, né? Interruptores. Tudo isso em uma casa pesa bastante, né? Todos esses componentes. Principalmente quando você vai intervir juntamente com o gesso, fazendo às vezes uma iluminação embutida, que é muito legal, muito elegante, valoriza muito o ambiente, né? A decoração e o projeto do gesso, né? É bem interessante combinar iluminação e gesso. Mas como eu disse, né? Quando você define o estilo, você vem dando uma parada no seu orçamento, né? Ou se você tiver um orçamento livre, vai fazendo tudo, né? Mas, certo, não podendo fazer essas intervenções no teto, com spots ou iluminação indireta, com canaletas de LED, você pode criar um ambiente muito legal utilizando elementos bem mais baratos, como as luminárias de chão, né? Ou com abajur. É uma possibilidade, valoriza o ambiente. As casas coloniais, as casas antigas, o estilo francês ainda hoje utiliza muito essa questão do abajur na decoração, né? Então nós já falamos de estilo, paleta de cores, iluminação, mobília, a mobília, os móveis, né? Os móveis e os componentes, mesinhas de centro, armários de cozinha, tudo isso vem seguindo o estilo, né? Os tons da madeira que serão utilizados, os tons do MDF, né? Os tons de vidro, porque hoje a variedade de vidros é imensa, né? Então, tudo isso vem na mesma linhagem. E quando você já está nesses 4 componentes alinhados e vem o último, não que sejam só esses, mas eu escolhi esses como os principais, que é o quinto, que é a vegetação, né? Aí você já está com uma linguagem muito harmonizada dentro de casa, né? As coisas dentro de casa, elas têm que conversar entre si, elas têm que estar bem alinhadas. E por que esse alinhamento das coisas dentro de casa? Porque eles não despertam a tua mente para gastar energia com quebras de padrões. A nossa mente, ela trabalha identificando padrões.
E um exemplo que eu posso dar a respeito disso, mas é um caso extremo, são as pessoas que possuem TOC, né, um transtorno obsessivo compulsivo, que é quando as pessoas observam quebras de padrões e aquilo deixa elas muito irritadas, muito transtornadas, na verdade. Mas esse é um caso extremo. Digamos que seja o cérebro operando a 1000% ou além daquilo que ele deve funcionar por alguma razão, né? Não é a minha área. Mas nós que somos razoavelmente saudáveis, porque ninguém é totalmente saudável, todos nós temos as nossas questões internas a serem melhoradas, aprimoradas, mas mesmo nós que somos razoavelmente saudáveis, temos as nossas irritabilidades quando encontramos algo fora do padrão, né? E a mente ela é puxada para aquilo. E quando ela é puxada para aquilo, ela está consumindo energia, ou seja, você está deixando de gastar energia em coisas mais relevantes para estar sendo consumida inconscientemente, no nível inconsciente, para esse tipo de desordem. Por isso que podem ver, quando as pessoas estão fazendo esses tratamentos ou terapias, uma das primeiras coisas que as pessoas pedem é: arrume a casa, arrume seu guarda-roupa, arrume a sua cama. A ordem, ela nos faz muito bem, né? Então, voltando ao quinto ponto, que é a vegetação, ela tem sim o seu papel na nossa construção, né? No nosso bem-estar. Nós ainda somos seres muito primitivos, ainda existem uma gama muito grande de comportamentos e vontades primitivas dentro de nós, né? Que na verdade são soterradas, porque nós somos seres políticos, nós vivemos em sociedade, né? Mas esse nosso lado primitivo de estar em contato com a natureza, ele ainda é muito forte, né? Não há ser humano que não seja revigorado quando está em contato com a natureza. Então, quando você traz esses elementos para dentro da sua casa, que são as plantas, que é a vegetação, você está trazendo um pouco dessa sua familiaridade, né? E traz conforto, né? A planta, às vezes juntamente com os bichinhos, que também são coisas naturais, né? E como eles nos fazem bem, as plantas e os bichinhos, né? Então, pessoal, esses são os 5 pontos que eu trouxe para vocês levarem em consideração: definição de estilo, definição de paleta de cores, a iluminação, que caso não possa fazer uma iluminação indireta com a questão do fogo, tem outros elementos que vocês podem utilizar, a questão da mobília, né? Das superfícies, dos tapetes, das almofadas, tudo obedecendo a mesma linguagem, né? O mínimo de estampas possíveis. Ou quando quiser utilizar estampa, padronizar ao máximo a casa, para evitar ruídos na linguagem da casa, tá? Certo? A mobília e a vegetação, tá bom? Então, pessoal, é isso. Estamos em outubro, dá tempo de fazer as pequenas intervenções com calma, para não chegar lá na época das festas e tá todo mundo ainda agoniado, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.